E vem conferir a crítica da primeira temporada de Fire Force. E eu resolvi fazer uma coisa diferente aqui pro canal. Eu pensei, já que muitos animes estão voltando com suas temporadas novas, e se eu voltasse e fizesse crítica de cada temporada deles aqui pro canal, até chegar na temporada atual? E um desses animes é Fire Force. Fire Force que já acabou há alguns anos no mangá, e aí a partir daí, nesse ano, vai ser lançado a última temporada, que é a terceira. E aí eu pensei, já que tá chegando essa temporada, vamos fazer crítica das outras que não vieram. Então, em vez de eu fazer a crítica de todas, eu vou fazer temporada por temporada. Essa semana eu faço da primeira, depois eu faço da segunda, e quando terminar a temporada de abril, aí eu trago da terceira e última. E bom, Fire Force é um anime que ele chamou minha atenção desde o primeiro momento que eu vi, mas o que chamou mais atenção foi o seu mangá. Mas mais por causa do autor, porque pra quem não sabe, eu sou muito fã de Soul Eater. Eu acho Soul Eater melhor que Fire Force, eu acho Soul Eater mais interessante e melhor escrito pelo autor. E no Soul Eater eu tenho um mangá inteiro na minha coleção, eu gosto bastante, apesar de ter problemas. E eu li o Fire Force, boa parte dele, eu não li tudo porque no meio ele meio que deu uma cansada. Mas eu acredito que o Fire Force, pra mim, ele é bem pior que o Soul Eater, porque ele acaba repetindo muitos erros que ele teve no Soul Eater, mas sem resolver muito bem. Ainda é uma primeira temporada muito divertida. Reassistindo agora, eu consegui me divertir. Ainda acho um anime bom, a primeira temporada. Mas, reassistindo, você percebe que tem vários problemas que ele tem lá do Soul Eater que ele repete aqui. Por exemplo, a introdução do Soul Eater, ela é muito demorada. Até começar a parte interessante do Soul Eater demora muito. E demora porque ele cria vários pequenos arcos e vira algo, por exemplo, até episódico dentro do mangá. Só que no mangá, pelo seu ritmo de leitura, você consegue passar isso. No anime não acontece. E quando você chega em Fire Force, ele repete isso. Eu acho o começo de Fire Force, a primeira temporada, quase como um todo, bem episódica. Eu acho os arcos muito curtos e parece que ele queria vender pro público uma história que seria focada em vamos mostrar como os personagens são bons, como os personagens são interessantes, mas sim dá tempo de respiro. Então, cada arco, você pode reparar, tem em média 3, 4 episódios. Então, a partir daí, o que acaba acontecendo? Em 25, você tem muito arco para uma temporada só. Então, o que acaba acontecendo? Muitos arcos e personagens são mal trabalhados, mal desenvolvidos e muito acelerados. Existem muitos arcos ali, eu consigo ver visivelmente um autor conseguindo colocar metade da temporada, desenvolvendo bem, trabalhando bem os personagens secundários pra gente gostando deles. Mas não, é tudo tão rápido que parece que você nunca tem um respiro. E o respiro em qualquer obra é importante. Porque se tudo é ação, nada é ação. Se todo episódio você vê uma ação atrás da outra, uma hora você vai cansar. E isso acontece em Fire Force. Apesar de ele conseguir apresentar novos poderes, apresentar novos conceitos para o mundo, para expandir ele, eu acho que ele faz de forma muito acelerada. E isso não é culpa de Fire Force, Soul Eater ele também fazia isso. Ele tenta convencer seu público a se manter na obra, não pela sua história que ele vai desenvolvendo os personagens, e sim pela parte de luta e estética que ele vai te trazer de forma interessante. E Fire Force é praticamente isso, a primeira temporada, porque a segunda, ela melhora bastante nesse aspecto, mas a primeira, você vê que são arcos muito rápidos, personagens sendo evoluídos de uma forma que não faz sentido nenhum, tanto que você pode ver que a progressão dos personagens e a progressão da história, ela não é feita de forma natural em Fire Force. Você pode perceber que você não sente aquele impacto de, nossa, o Shin, que ele realmente evoluiu num ponto onde você consegue ver agora ele sofrendo para chegar lá. Não, do nada ele não sofre nada, ele já tem um poder super forte liberado, é o famoso Deus Ex Machina. E em vários momentos tem isso aqui. Ele quase vai morrer e ele levanta pelo poder da amizade, como muitos mangás e animes fazem, sendo que você nem tem esse sentimento todo por ele ainda no começo. Então esse é o primeiro problema grande para mim de Fire Force. É a repetição da fórmula do autor que não sabe trabalhar outros recursos. A primeira temporada tem personagens visualmente interessantes, personagens carismáticos, personagens divertidos, não são bem desenvolvidos e trabalhados ao longo da obra, porque os arcos são tão rápidos, tão acelerados, que você praticamente não sente uma evolução de um arco para o outro. Você sente visualmente por causa que ele coloca em tela ele ganhando mais poderes, ele falando que evoluiu. Mas narrativamente, você evoluir com o personagem ao longo da obra, isso eu sinto muito pouco em Fire Force. E eu sinto pouco na primeira temporada exatamente porque o autor, ele cria arcos muito rápidos, joga personagem na tela sem desenvolver muito bem esses personagens. Então a partir daí, você sofre em querer acompanhar alguns pontos. Em qual momento da primeira temporada eu tive medo que o Shinki morresse ou qualquer outro personagem? Nenhum. E eu não tive esse medo porque o autor não conseguiu trabalhar isso. Outra coisa que eu não gosto é que
o autor, em alguns momentos, você vê que ele tem uma dificuldade narrativa de desenvolver ideias boas. Porque ele tem ideias muito boas, mas desenvolver é um problema. Como, por exemplo, a parte de ter uma corrupção dentro da organização. Isso é uma ideia muito boa. E, de novo, isso também tem em Soul Eater. Dentro da parte da escola, tinha pessoas lá dentro que eram muito más e você sentia isso. Aqui acontece a mesma coisa. Dentro dos bombeiros, existem alguns lugares que não são confiáveis. E tudo bem, essa ideia é muito boa. A parte da proteção sendo destruída por dentro. É interessantíssimo, é muito bem feito e, se bem trabalhado, cria um mistério muito interessante. Mas o autor sabe desenvolver mistério? Não sabe. Ele sabe desenvolver uma parte política? Não sabe. Então, todo momento que é revelado qual dos bombeiros é corrupto ou tá do lado do mal, você pensa, como ele não sabia disso? É muito óbvio. A ideia é boa, esse personagem é bom porque ninguém imaginaria ele. Mas, meu Deus do céu, desenvolve bem isso para chegar até esse ponto. E aí volta de novo de um autor que é muito apressado para chegar num ponto. Ele é muito apressado a chegar no próximo arco, na próxima coisa que ele quer mostrar. Então, existem grandes bombeiros, tem um bombeiro específico que ele é muito respeitado pelo seu carisma e porque todo mundo gosta dele. A revelação que ele é alguém do mal, ela é uma revelação que é até surpreendente para quem nunca leu o mangá, por exemplo. Mas o problema é tão rápido que você nem sente. Tanto que ele praticamente morre e era para ser um peso na corporação e não é, porque ele não sabe desenvolver. Então tudo que esse universo tem de interessante em questão de sequências de ação, em questão de personagens carismáticos, divertidos, uma boa comédia, o autor sabe trabalhar bem comédia. Eu não gosto muito do eit dele, eu acho que ele exagera no eit e num nível que não é necessário. Desde o Soul Eater ele faz isso, no Fire Force ele força mais ainda, principalmente com a personagem da Maki. Mas quando você evolui, você consegue perceber que a comédia funciona, os personagens funcionam, a animação é muito bonita e eu gosto muito da estética do mundo, porque eu gosto muito da estética dele desde o mangá. Soul Eater e Fire Force tem ótima estética, visualmente chama muita atenção e dá meio que uma linguagem própria para cada personagem. Você pode não lembrar do personagem pelo nome, afinal ele aparece muito rápido, mas visualmente ele é tão impactante que ele lembra. Gosto do visual dos bombeiros e ainda por cima a trilha sonora é excelente. A primeira abertura é fantástica, a segunda encerramento é fantástico, a segunda abertura e o segundo encerramento são bons também. A trilha do anime em si cria uma empolgação para a sequência de ação. O problema desse anime não é a parte técnica, o problema desse anime não são os personagens carismáticos que fazem você querer acompanhar a história. O problema do anime é a história, o desenvolvimento e as discussões. Em alguns pontos eu acho elas muito bobas, em alguns pontos eu acho mal desenvolvidas, em outros pontos eu acho que as premissas não são bem trabalhadas e até discussões são colocadas de lado como se não fossem nada. Isso sem contar a evolução do personagem que é muito mal feita. No final das contas, Fire Force vale a pena, é divertido, é bom, mas por causa de um autor que não sabe desenvolver bem a história, pelo menos na primeira temporada, você sente que falta algo mais ali. Vale a pena, é divertido, mas é inegável que ele poderia ser muito melhor. Concluindo, eu me diverti assistindo a primeira temporada de Fire Force. Eu acho a segunda melhor, mas eu me diverti assistindo a primeira temporada. Ela é uma temporada que ela consegue trazer os personagens de uma forma interessante, uma boa animação, uma boa sequência de ação, uma boa trilha sonora. E isso acaba te convencendo a ver 25 episódios, porque até os secundários são interessantes. O meu problema é mais para a parte narrativa, onde você consegue perceber que o autor não consegue desenvolver a história tão bem como poderia, não consegue desenvolver os personagens tão bem como poderia, tem alguns pontos que são muito acelerados, e até personagens novos são jogados de lado, como o capitão da organização 7. No fim, vale a pena, é divertido, mas só isso. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Fire Force com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da primeira temporada de Fire Force? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.